Voltamos com o Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje eu converso com a jornalista Ana Lúcia Silva. Bom, Ana, e você está na Rádio Mensagem faz alguns anos já, né? 7 anos, parece que foi ontem. E como é que você foi parar lá? Depois dessa experiência no Bom Dia, você já foi direto para lá? Então, eu estava lá, né, no Bom Dia e aquela experiência ainda incomodava muito dentro de mim, viu, Rodrigo? Muito, muito, muito. Estava mergulhada, assim, numa espiritualidade muito forte e sentia que meu lugar não era ali. Daí, assim, né, naquela situação eu pensei em fazer uma experiência, um caminho para ir para Canção Nova, né, trabalhar com os meios de comunicação lá. E quando eu estava realmente pensando seriamente nisso, aí o Donizete Eugênio me chamou para vir aqui para Jacareí, né? Eu tinha mandado um currículo para ele me mandou para vir para cá para trabalhar como repórter mesmo. Para mim foi tudo, né? Porque eu tinha uma identificação muito grande com a emissora, né? Uma história muito grande. E daí vim e tô há 7 anos já. Tinha sido fã da tia Marcinha, né? Tia Marcinha que não estava mais lá, né? Mas aquela rádio da minha infância, ela foi se transformando, sabe? Então, assim, durante esses 26 anos que a Rádio Mensagem tem, passaram pela rádio várias pessoas, né? Desde voluntários, padres, né? Padres na direção, leigos na direção. Então, a rádio hoje ela tem um corpo mais ou menos fixo, mas ela é bem diferente daquela rádio do passado. E na Rádio Mensagem, a sua rotina lá? Porque a rádio, você faz muito rádio ao vivo, né? Isso. Você apresenta o jornal ao vivo de vez em quando, faz outros programas. Essa experiência do improviso, que eu queria saber. Nossa, olha, é difícil. Foi difícil para você se adaptar? Então, a rádio tem isso da gente não estar aqui agora, né? Igual eu tô ali me vendo na televisão, né? Então, às vezes a gente tá meio descabelado lá no ar, isso dá um pouco mais de liberdade pro profissional, né? Porque a gente consegue interpretar mais, focar mais na voz. Mas eu acho que a gente vai meio que se vira nos 30, sabe, Rodrigo? Porque assim, em Mogi das Cruzes eu já tinha trabalhado na Rádio Metropolitana. E a Rádio Metropolitana era crazy também, no sentido de hard news, né? Notícias do momento. Então, na Metropolitana, eu era a que fazia policial, eu cobria a parte de polícia, né? Então, era muito pesado. Em Mogi, então, tinha um correspondente em Itaquá, Suzano, Arujá, Ferraz, né? Então, tinha um em cada cidade, Santa Isabel, várias cidades. E eu ficava em Mogi fazendo polícia. Então, ali eu já peguei o time do ao vivo, né? Lembro que uma vez que eu tinha ido numa festa da TV e eu entrava às 6 horas da manhã na rádio. E aí eu perdi a hora, porque a festa acabou muito tarde e eu tinha que entrar ao vivo e não dava tempo, porque eu acordei era 5:50. Foi o tempo de eu descer no meu prédio, pegar o destaque policial no jornal, abrir e entrar de pijama na minha casa, né? O destaque policial é esse, né? Então, assim, ali você já fica malandra você já aprende que o ao vivo é esse tempo de você, né, respirar e dar a notícia e vai que vai. Então, ali eu já fiz uma escola. E na rádio eu só fui desenvolvendo isso, né, ao longo dos anos, com a oportunidade que o Doni me deu, né, a própria diretoria da rádio. E a rádio tem esse espaço muito de você falar direto com o ouvinte, né? O bom do AM é isso, que você é um amigo, você tá ali você tá igual... Esses dias foi o dia do rádio e alguém falou que derrubou o rádio no tanque, porque tem vários rádios dentro de casa, depois pôr o rádio no forno para secar, e aí a gente tem a liberdade de falar no ar, a senhora me derrubou no tanque, como assim? Eu não sei nadar, né? Então a gente consegue brincar bastante com isso. Mas é uma delícia, é uma delícia. Às vezes a gente passa ali um aperto, né, por conta do nervosismo, mas isso tudo faz parte e a gente vai levando. Porque não pode deixar buraco de silêncio ali no rádio, né? Não tem como, você tem que ir falando. Tem que ir falando. Mas você sabe, Rodrigo, assim como a gente está conversando aqui, no fim das contas acaba virando um grande bate-papo, sabe? Porque, como eu disse, o AM tem mais esse tempo, né? Agora a gente vai ter extinção do sinal de AM, né? Até a rádio já está em vias de mudar para FM também. E a FM já é mais dinâmico, né? Já é outro perfil. E pode atingir muito mais gente também, né? Pode atingir mais gente, mas o sinal de AM, ele é mais baixo e ele vai mais longe, viu? E o sinal de FM, ele é mais forte, ele tem mais potência, só que ele é mais curto. Então a gente não sabe muito bem como é que vai ficar essa questão. E os contatos com os ouvintes, essa intimidade que você falou que tem com os ouvintes? Tem muita gente que liga lá para, sei lá, perguntar sobre vocês mesmos, quer saber
o dia do aniversário para levar um presente. Acontece muito isso? Tem. A Ângela Mandato sabe o aniversário de todas as pessoas. Um abraço para dona Ângela Mandato, que sabe o aniversário de todas as pessoas. Ela e outros tantos, né? Então o carinho é imensurável. Assim, é uma coisa muito, muito, muito forte. Assim, você vai criando uma relação, né? E a gente tem muita liberdade com o ouvinte da Rádio Mensagem de falar o que está no nosso coração, né? Então a gente fala mesmo, conversa, explica. Eu acho que a rádio tem essa função muito assim, Rodrigo, de ajudar, sabe? De orientar e de ser uma pessoa que está presente para pessoas que não têm ninguém, né? A rádio hoje é uma companhia de pessoas sozinhas, carentes, deprimidas, né? Pessoas muito tristes. Mas não diminuindo essas pessoas, mas no sentido de que essas pessoas existem, sabe? E que muitas vezes são desprezadas, assim, sabe? Então a rádio é esse braço, assim, de alento mesmo, sabe? A rádio existe para muitas pessoas que têm esse perfil. E pra gente fazer parte disso é muito gratificante. Vira uma companhia, né? É uma companhia. Uma companhia, porque, por exemplo, até fora essas pessoas que você disse, que são solitárias, mas tem gente que quer ali para uma companhia. Isso, exatamente. Que vai ou tá no carro, ou tá viajando, e tá escutando vocês. Então, agora a gente está fazendo essa transição de público, exatamente. Porque se por um lado, há um tempo atrás, a gente tinha um perfil desse radinho de pilha, essa coisa toda, hoje a gente já tem essa transição para os aplicativos, né? Pela internet dá para escutar. Exatamente. Então, a gente está justamente nessa fase de transição, não só do sinal, mas de perfil, né? Para manter o nosso público, que é um público fidedigno, assim, maravilhoso, mas conquistar também novos públicos, acredito. E na base das entrevistas, essas situações que você contou, situações marcantes que aconteceram com você na TV Diário e no jornal Bom Dia, imagina que na Rádio Mensagem, pelo tanto de anos que você já trabalha lá, você deva ter uma coleção de situações tanto emocionantes, mas também engraçadas, de no ar você falar alguma coisa que não deveria, acontece isso, né? Olha, tem muito, viu, Rodrigo? E a gente só tem a dimensão disso quando a gente fala o que não deveria falar. Ou não, né? Porque, assim, a espontaneidade também faz parte, né? Outro dia me lembro de comentando alguma coisa que... A gente tem muita intimidade com o ouvinte, né? De falar... eu acho que eu falei do chá de chifre, que minha mãe dava muito chá de chifre para mim. Que o chá de chifre nada mais é que um chá que a gente tomava para tirar as lombrigas da barriga, sabe? E aí falei ali do chá de chifre, brincando no ar, menino, mas o chá de chifre rendeu. E todo mundo falava, mas eu dei tanta risada quando você falou do chá de chifre, porque eu tomava chá de chifre, não sei o quê. E o pessoal deu muita risada. Então, assim, quando a gente fala uma coisa extraordinária, né, pitoresca, a gente percebe o quanto que as pessoas estão ou não prestando atenção, né? Mas são muitas histórias. Você disse assim, olha, eu não me lembro agora de muitas delas, assim, é aquela coisa, né? Eu infelizmente sou ruim de memória, mas tem muitas histórias boas na rádio. Eu acho que a maior história ali que eu acho que vale a pena contar é essa fidelidade dos voluntários, sabe? Isso é uma coisa que me marcou profundamente, assim, sabe? Porque os voluntários, no caso, os nossos representantes, eles estão com a gente para o que der e vier. Não importa o que aconteça, eles estão com a gente. E isso emociona muito, sabe, Rodrigo? Assim, a gente vê assim, pessoas que largam a sua família, né, e o seu tempo, né? Alguns que não têm tanto tempo e eles dedicam a rádio mensagem, sabe? Não importa se a gente é isso, é aquilo, não importa. O importa é que eles acreditam na missão e acreditam no ideal. E isso, para mim, fala muito forte, assim, sabe? Nesse momento assim, de questionamento, é para eles que eu olho. E tem uma história que eu estava até pesquisando para fazer a entrevista com você, que eu sei que marcou você muito, e eu queria que você relembrasse isso, que é a história de você fazer as reportagens sobre a história do padre Wagner, que foi assassinado uns anos atrás. Sim. Você tinha sido coroinha dele, a foto dele aí no vídeo, e você depois conseguiu contar a história dele, né? Como é que foi fazer essa reportagem? Para você ver como são as coisas, né? O padre Wagner, eu fui coroinha dele e ele era maravilhoso, Rodrigo. Eu fui coroinha dele quando ele era seminarista, né? Aqui em Jacareí, na paróquia Santa Cecília. E ele era fantástico, ele levava a gente no zoológico, sabe? Ele era aquele seminarista extremamente amoroso, bondoso. Ele não tinha medo de ser bom. Acho que isso resume ele. Ele não tinha medo de ser bom. Tanto que isso refletiu depois no sacerdócio dele, né? Ele virou um padre, ele chamava as pessoas de doce, o docinho, sabe? Ele não tem medo que vão pensar, ele é bom e ponto, sabe? Ele parecia muito com Jesus, o coração dele. E
a gente teve essa fatalidade, né? Perdemos ele, infelizmente. E lá em Mogi das Cruzes, eu estava trabalhando lá e me deram um caso para apurar, que era o caso do padre que morreu em Santa Isabel. E quando eu fui ver o nome, é o padre Wagner, sabe? E aí passou um filme na minha cabeça, porque eu tinha sido coroinha dele, sabe? Ninguém ali entendeu o que eu estava falando, né? O padre nem era da região, mas o crime foi em Santa Isabel. Então foi muito chocante, assim, para mim, sabe? Foi a primeira vez que eu tive contato com essa história enquanto jornalista. Depois eu tive contato de novo no jornal Bom Dia São José, que eu tive que de novo voltar nesse assunto, que para mim também foi bastante difícil, porque eu sabia que isso para a igreja era particular de São José dos Campos era uma dor, era uma coisa que... Foi uma morte trágica, foi, né? Foi muito trágico, foi muito triste também, né? Não só para os envolvidos, mas para a comunidade, né? A comunidade do Alto da Ponte até hoje tem essa ferida, né? Não aberta, porque Deus tudo transforma, mas foi uma dor muito grande, viu, Rodrigo? E para mim, aquilo que eu falei, assim, a notícia é só notícia, né? A notícia. Aí quando a notícia está perto da gente, a gente fica meio baqueado. Mas esse também é um assunto que eu ia tocar com você. A gente falou muito sobre essas reportagens que marcaram a sua carreira e essa sensibilidade, a flor da pele que você tem. Demais até. Demais, esse envolvimento, né? De às vezes querer até desistir da profissão por não aguentar essas pressões. Como é que hoje você lida com isso? Estando mais experiente, com um pouco mais de experiência de anos de profissão? Hoje você está mais acalmada aí sobre essas histórias? Como é que você analisa isso hoje? Então, Rodrigo, acho que tudo é uma questão de racionalizar, né? Nada que é demais faz bem. E até a emoção, quando é demais, ela também estraga tudo, né? Então, os emotivos entendem o que eu estou falando, né? Quando a gente é muito emotivo, a gente não consegue fazer absolutamente nada, né? Então, acho que trazer razão para tudo é uma resposta que eu tenho encontrado, assim, em todos os momentos de questionamento, não só na minha profissão, mas na minha vida, né? Então, a razão é aquele momento que você tenta se distanciar do problema para você olhar, racionalizar e entender, né? Então, eu faço essa experiência muito nesses questionamentos todos de política, né, que a gente vive hoje, né, e até alguns deles tocando a religião, que é alguns assuntos que me incomodam bastante, mas a partir do momento que eu racionalizei e tentei criar um pouco de empatia, eu fui entendendo mais e amadurecendo as emoções, né. E aí a gente vai amadurecendo a vida, né? E a partir do momento que a gente decide, acho que algumas coisas não são só sentir, algumas coisas são decidir, né? Tem até uma frase do jornalista o Joel Silveira, que cobriu a Segunda Guerra, que ele escreveu um livro onde ele falava que a função do jornalista é assistir a banda passar de fora, não precisa entrar na banda. Exatamente. Tem que assistir só a banda passar, né? Exatamente. Você pode até pôr um pezinho ali no caminho da banda, mas tira logo, né? Porque o envolvimento, ele cega, né? E aí a gente não consegue fazer o nosso trabalho bem feito. Tá certo, Ana. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Parabéns pelo seu trabalho que você desenvolve aqui em Jacareí. Obrigada, Rodrigo. Nosso prazer. A gente já trabalhou junto, né? Fico muito feliz aqui de colaborar também. Agradeço muito a confiança e o convite. Obrigado pela sua entrevista. O programa Agente Destaque fica por aqui. Você continua assistindo à programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.